Olha, o pânico na base bolsonarista tá piorando a cada dia que passa. Agora, a Globo mostrou em pleno Jornal Nacional as provas do crime. Tem prova aí do crime de peculato do Bolsonaro, dá 12 anos de prisão, e da tentativa de crime de peculato quanto às joias que o Bolsonaro não conseguiu meter a mão grande. Como assim, Thiago? Veja bem, quando um agente público se apropria de um bem utilizando da sua função, o nome disso é peculato. O Bolsonaro utilizou da sua função de presidente da República para se apropriar de joias que ele recebeu da Arábia Saudita. Algumas estão no acervo dele, no acervo privado dele. O fato do Bolsonaro dizer que, não, mas essas joias são de caráter personalíssimo, o que faria com que ele pudesse ficar com as joias, não muda o fato de que não são. A pessoa fala, olha, eu cometi um crime na melhor das intenções, a pena é a mesma. A pena é a mesma, a condenação é a mesma, e nesse caso eu sei, você sabe que o Bolsonaro não tinha a melhor das intenções, ele queria meter a mão grande na propina que ele recebeu. Pois bem, teve uma matéria no Jornal Nacional, não chegou ainda, nem assim perto do que eles faziam quando era contra o Lula, mas matéria de 9 minutos no Jornal Nacional já está melhorando. Antigamente davam 2 minutinhos e olha lá, mostraram vídeo tanto do assessor do ministro, ex-ministro Bento Albuquerque, vamos lembrar, almirante da Marinha, ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, o assessor dele chegando e sendo barrado na Receita Federal, como do próprio ministro tentando liberar as joias. E olha, o vídeo, eu vou te mostrar aqui um trecho, é chocante como eles tentam dar carteirada atrás de carteirada. Chega um momento que o assessor fala, eu liguei para o ministro, ele vai ligar agora para o diretor da Receita Federal. Quer dizer, tá ali o assessor de um ministro de Estado falando com o auditor da Receita Federal, com o fiscal. Vamos lembrar, tem a hierarquia da Receita Federal. Lá em cima na hierarquia tinha um bolsominion indicado pelo Bolsonaro. Aí vão diretores e tudo mais, até chegar lá embaixo e tem os auditores, os fiscais e tudo mais. Então ele fala com quem tá ali na linha de frente do atendimento, ele fala, vou ligar para alguém que é superior ao seu. Só faltou o assessor do ministro falar, vai ficar ruim para você, hein, libera aí. Só faltou isso. Depois chega o próprio ministro. O próprio ministro chega já mais com um rebolado, já mais tentando, olha, não, aqui era pro presidente, não sei o quê, conversando, mas não dá. Acabam indo embora sem as joias. Então tem ali todas as tentativas. E depois é revelado que o Bolsonaro agiu durante o ano de 2022 inteiro para omitir o caso. Ele estava apavorado que isso pudesse vir à tona antes das eleições. Então ele agiu para que isso não viesse à tona. E no dia 28 de dezembro, agora tem todos os indícios, a tentativa frustrada, vamos lembrar, dia 29, não 28 de dezembro, do assessor do Bolsonaro, assessor direto dele, Sargento Jairo, de buscar as joias no aeroporto de Guarulhos, foi exatamente para ver se eles conseguiam colocar ali, enterrar esse caso para sempre. Tentativa que foi realmente frustrada. Também acaba de ser revelado que o documento, tem um documento que eu falei, olha, a Andréa Sadi mostrou o documento que já pode mandar prender o Bolsonaro, que era o documento pedindo que as joias que tinham sido apreendidas fossem incorporadas ao acervo privado da presidência, ou seja, acervo do Bolsonaro, da presidência da República. Aquele documento foi escrito pelo Tenente Coronel Cid. Agora vem a revelação de que o então chefe da Receita Federal, indicado pelo Bolsonaro, foi quem ajudou o Tenente Coronel Cid a redigir esse documento. Quer dizer, todos os bandidos estavam juntos, era um mega conluio. Também já tem provas de que houve ligação do Bolsonaro para o chefe da Receita Federal para falar, liberem as joias. Ou seja, a investigação está avançando rapidamente, está vazando muita coisa, o derretimento do Bolsonaro está muito rápido. O Bolsonaro não está assim, não colocaram ele em banho-maria, não. É fogo alto, é fritura em fogo alto do Jair Bolsonaro. A coisa tá muito, muito feia para ele. Eu vou te falar uma coisa, para esse pessoal que fala, ai, Thiago, nunca dá em nada. Calma, olha, muita calma, que vai feder muito pro lado do Bolsonaro, até da Michelle. A Michelle, vamos lembrar, dizem aí, tem ministro, tudo mais, ex-ministro, tudo mais, dizendo que era para ela. E aí o peculato pode ser dela também. Então, tem muitos crimes envolvidos, tem crime de lavagem de dinheiro, de sonegação, de peculato e aí tem o pior, que é o possível crime de propina. Bom, e tudo liga ao Jair Bolsonaro. Sem mais delongas, eu vou te mostrar um trecho do vídeo que foi divulgado no Jornal Nacional. Primeiro eu vou te mostrar um trecho de 2 segundinhs que você vai ver. Esse quem segue lá o Plantão Brasil, a gente colocou no Plantão Brasil no Twitter. O ministro já
ferrando a Michelle, falando, ó, era para a primeira-dama. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar já o microfone aqui, vamos lá. Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama. Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama. Ele diz, isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama. Sai um no meio que é o rapaz estava falando e ele interrompeu lá o auditor da Receita. Aí, até o ICL Notícias, o Eduardo Moreira, fez um PowerPoint no estilo Deltan Dallagnol, só que bem mais bonito. Esse não é um PowerPoint, não. Esse aqui foi edição bem feita, ó. Que mostra aqui, ó. Tudo liga ao Bolsonaro. Teve o ditador, as joias, a refinaria que foi entregue, o Eduardo Bolsonaro que foi para as Arábias e estava lá no mesmo dia, o sargento que tentou recuperá-las, isso aqui inclusive é do vídeo lá do sargento. Tá aqui, ó, o avião, que ele foi em avião da FAB, tá aqui o tenente-coronel Cid, tá aqui o Sachida, que era vamos lembrar, ele trabalhava no Ministério da Economia, ele era o número 2 do Paulo Guedes, ele também agiu para tentar liberar as joias. Aí tá aqui o Júlio César, que era o presidente da Receita Federal, a Michelle, aí você põe aqui o Bento Albuquerque, o ministro, ou seja, você não consegue falar desse caso sem ver o seguinte, ó, tinha um beneficiário, a mochila, um beneficiário direto de tudo isso, Jair Bolsonaro, que era o chefe de quase todos esses estavam na hierarquia abaixo dele, esposo aí da Michelle, e quem ia ficar com todas as joias e com tudo mais, e quem liberou a refinaria para os árabes. E tem um vídeo que eu mostrei aqui algumas vezes, não vou mostrar novamente, não vou ficar repetindo todo o vídeo aqui, do Bolsonaro falando lá numa entrevista, e ele, aí já não sei se é um ato falho, ou o quê, o Bolsonaro fala, não, o presente foi acertado com o governo dos Emirados Árabes. Aí você fala, peraí, quem que acerta? Quem que negocia presente? Presente você não negocia. Que você negocia propina. Você negocia se tiver alguma coisa em troca. Eu nunca vi alguém negociar um presente. Imagina, eu vou te dar um presente, tá? Aí você chega e fala, ô Thiago, vamos negociar o presente que você vai me dar? Eu vou falar, peraí, eu tô te dando presente, você quer negociar? Estranho, bem estranho. Pois bem, a situação está cada vez mais cedo, tem um pânico total. Veja, o Bolsonaro disse que voltaria ao Brasil dia 15, o assunto morreu, não se fala mais disso. Agora o trecho maior aqui do vídeo do Jornal Nacional, olha isso. Vamos lá. Dois vídeos são do dia 26 de outubro de 2021, no setor de alfândega do aeroporto em Guarulhos. As imagens, gravadas como praxe em abordagens como essa, mostram os auditores fiscais da Receita revistando a bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro. Ele entrou na área de nada a declarar. Aí pegaram ele e começaram a revistar a mala dele. Soeiro tinha acabado de chegar de uma viagem à Arábia Saudita, integrando uma comitiva do governo na qual estava também Bento Albuquerque. Em uma caixa estava uma escultura dourada de um cavalo. Mesmo muito bem embalado, o objeto estava quebrado. Logo depois, os fiscais revistam outra caixa e aí encontraram as joias. O assessor tentou entrar no país sem declarar os bens, todos presentes do governo da Arábia Saudita. No primeiro momento, Soeiro disse que as joias eram para Bento Albuquerque. Esse é um presente para... Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita do ministro. Depois de ter dito que o presente... Ele fala que era para o ministro. O assessor Marcos André dos Santos Soeiro explica que o então ministro havia viajado para representar o presidente Jair Bolsonaro. Esse convite não foi nem para o ministro, esse convite foi para o presidente mandou o ministro lá representar. O assessor fala por celular com Bento Albuquerque, que já tinha passado pela alfândega. Soeiro avisa que estava sendo fiscalizado e depois afirma que o então ministro estava indo ao local para... Ó a carteirada agora. O ministro está vindo aqui. Provavelmente ele vai ligar para o diretor da Receita Federal. Enquanto esperavam o ministro, um fiscal da Receita Federal explica a um colega o que estava acontecendo. A comitiva do ministro de Minas e Energia estava chegando, passou pelo canal Virada Declarar, selecionou um tenente. O tenente estava com esses presentes. Diz que esses presentes inicialmente eram para o ministro. Depois fala que ele estava representando a presidência e seria para o presidente. Pouco depois, o então... Aí chega o ministro para dar carteirada. Os fiscais perguntam se ele já tinha visto as joias. Nem tinha visto ainda, né? Tá aqui. Depois o ministro fala que era para a primeira-dama. Vamos lembrar uma coisa, o ministro depois hoje, a Polícia Federal, viu?
Ainda não vazou nada do depoimento, assim que vazar, você sabe que eu vou te dizer aqui. Eu vou dizer, mas eu já te digo uma coisa, se o ministro falou para a Polícia Federal o mesmo que ele falou para o Estadão, áudio que eu mostrei aqui, em que ele cita, era para me shake as joias, era para me shake, eu pedi lá, eu recebi as joias e tudo mais. Se ele diz isso, aí eu vou falar, vem abaixo Brasília, porque aí tem a prova do crime de peculato. Já tem a prova do crime de peculato, que é o Bolsonaro tentando se apropriar disso aí. Só que tem uma coisa, a situação vai piorando, porque o ministro, ele chega, você percebeu o que ele falou no finalzinho? Falou, você não tinha visto suas joias ainda? Foi a última coisa do vídeo, eu vou tocar aqui só pra você ver, a última coisinha do vídeo. O ministro chega. Depois, o então ministro Bento Albuquerque aparece. Os fiscais perguntam se ele já tinha visto as joias. Presta atenção. Tinha visto ainda, né? Não. Ele não tinha visto as joias. Pois bem, vou te mostrar aqui uma coisa. Isso aqui é uma foto do ministro com as joias, ok? Tem foto do ministro com as joias. Quer dizer, ele mentiu ali na Polícia Federal. O ministro falou que não sabia o que era, que não tinha visto, porém, se você não sabia o que era, não tinha visto, que tem foto sua com aquilo. Será que o ministro usou algum tipo de droga que tem lá na Arábia que dá amnésia nas pessoas? Será? Porque, olha, realmente a coisa tá bem estranha. O ministro e o então chefe da Receita, que tentou ali liberar as joias para o Bolsonaro depois, foi nomeado depois, eles depuseram na Polícia Federal hoje. Teremos mais depoimentos na semana que vem. E aí a Polícia Federal vai começar diligências. Eu vou te falar, eu não vou me surpreender se daqui pouquíssimo tempo, na próxima semana, daqui a alguns dias, a Polícia Federal não fizer uma batida lá onde o Bolsonaro está escondendo todo o seu acervo. Vamos lembrar, não se sabe até agora. E olha, eu procurei até em documento oficial, não se sabe até agora onde o Bolsonaro deixou as joias. As joias que ele conseguiu meter a mão, que são o relógio, a caneta de ouro. É engraçado, né? O Bolsonaro era o cara da caneta Bic, mas ele roubou ali, pegou uma caneta de ouro do chefe da Arábia Saudita. Tem uma coisa, se você fala, caramba, Thiago, então a Globo agora tá indo pra cima. Calma, não muito. Eu tive o cuidado de assistir uma das reportagens da Globo do caso do Triplex, uma reportagem de 15 minutos, em que a Globo só faltava o William Bonner, no Jornal Nacional ontem nem era o William Bonner, só faltava o William Bonner falar, o Lula, prenda-o agora, só faltava isso. A matéria era o seguinte, a matéria citava o nome dos crimes, citava a lavagem de dinheiro, corrupção passiva, não sei o quê, papapá. Era uma matéria do dia em que vazou uma foto de que o Lula tinha visitado o apartamento. Aí a Globo dava a entender que visitar o apartamento faria com que isso já era prova cabal de que o Lula era culpado e de que o apartamento era uma propina para o Lula. Em troca do que a propina? Não interessa, era propina. Nesse caso você sabe em troca do que. Tem a refinaria, foi vendida a refinaria. Vendida não, foi entregue a refinaria para os caras. Vender é quando eu tenho um celular, vamos supor que o celular vale 3 mil reais. Eu vou lá e te vendo por 3 mil. Se eu pego um negócio que vale 3 mil, que não é meu, é público, e eu te entrego por 1.000, eu não estou vendendo. Isso não é uma venda, isso é uma corrupção. Isso é um crime. Então, foi o que o Bolsonaro fez na refinaria. Você tem todos os fatos. Não fizeram nada, não ligaram aí o nome, não deram o nome dos crimes, não falaram sobre a pena. E no caso, quando era contra o Lula, sempre tinha. No caso da Lava Jato, eles tinham uma vantagem que sempre tinha o parecer e as acusações do Ministério Público. Aí falou, o Ministério Público diz isso. Tá, mas eles sempre chamavam 1, 2 ou 3 juristas que odiavam o Lula para falar que é crime, que isso, que aquilo e que aquilo. E aí não tinha como você assistir aquilo e depois de 15 minutos você pensar, caramba, você não pensar, caramba, o Lula é um baita de um criminoso, o Lula está roubando, olha, isso foi propina. Não tinha como. É por isso que quando muita gente fala, caramba, Thiago, como é que a Dilma saiu com 8% de aprovação? Como é que tanta gente, até hoje, acha que o Lula é ladrão e tudo mais? Tanta gente foi a favor da prisão dele na época, porque era feito daquela maneira. Dessa vez não. Estão mostrando tudo? Estão. Mas eu estou esperando aquela sanha acusatória da Globo. E olha, não tô nem esperando que seja da maneira cruel como fazer um com o Lula, de pegar um nada e fazer um... Não, você tem aqui o fato. Manda um jurista lá comentar.
Olha, o UOL, que eu xingo aqui todos os dias, tava na capa do UOL, pequenininho, tava na capa do UOL, um jurista falando, olha, o Bolsonaro se apossar das joias que ele já se apossou é peculato. Não tem outro nome daquilo, é peculato. 12 anos de prisão, fora os outros crimes prováveis aí. Agora, a boa notícia, o Senado, uma das comissões do Senado, já vai, que é presidida pelo Omar Aziz, o Omar Aziz adora presidir comissão para pegar o Bolsonaro, vai investigar a venda da refinaria na Bahia. Eu vou falar, no melhor cenário, eu não acredito nesse cenário aí, viu? Mas no melhor cenário, a refinaria voltaria ao Brasil e a venda seria desfeita. Inclusive, eu falo, se alguém fala, Thiago, o que é melhor? O bandido preso ou a refinaria voltar para o Brasil? A refinaria. A refinaria a gente está falando aqui de soberania nacional. Mas, se alguém perguntar, Thiago, você acha que vai acontecer o quê? Eu vou te falar. A fritura do Bolsonaro tá aumentando o fogo, não tá... Falei que tá fogo alto, mas não tá aquele fogo alto. Imagina se tem 6 bocas no fogão da sua casa. Tá fogo alto, mas não é da boca maior que sai mais fogo, não. Mas tá fritando. Já, vamos colocar a frigideira com o Bolsonaro dentro na boca maior, naquela que sai muito fogo, fogo altíssimo contra o Bolsonaro. Vai acabar preso? Vai. Só por esse caso? Não, tem muitos casos para prender o Bolsonaro. Esse é um mais. Mas tem tanto crime que o Bolsonaro cometeu. Dá pra gente escolher, não cabe nos dedos das minhas mãos o tanto de crime que a gente pode escolher para prender o Bolsonaro. Então, a chance do Bolsonaro não ser preso é bem pequena, a não ser que ele fuja mesmo. E consiga manter a fuga. Tá. Mas se alguém perguntar, mas você acha que a venda da refinaria será desfeita? Essa parte, infelizmente, não. Mas às vezes eu falo que não. E dá bom, né? Às vezes a pessoa fala, você é muito otimista. Muitas vezes eu vou lá, falo uma coisa e acontece bem melhor do que eu falei. A ver aí os próximos passos, mas tá aí, ó. Fritura e muito pânico em Orlando. O Bolsonaro sabe que a coisa fedeu pra ele. Alguém me falou uma coisa, eu não sei se é verdade ou não, porque eu não consegui. Falaram que a Michelle já não atende mais telefonema do Jair. Que ela tá irritadíssima com esse caso. Irritadíssima. A ver, né? A ver. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui os próximos passos dessa trama aí. Falou.